O Cursor, a ideia mais queridinha do momento, mudou o seu processo, o seu plano de precificação. É isso mesmo. E de forma geral, dependendo de quanto você utiliza, ela acaba de ficar muito mais barata mesmo. E nesse vídeo eu quero mostrar para você como que a precificação funcionava antes, como que ela está agora e também o tal do Max Mode, onde muita gente não entendeu como isso funciona e como que os preços baseados nisso são calculados. Uma das coisas que eu acabo mais percebendo são muitos desenvolvedores que utilizam essas ideias, mas realmente não entendem como que elas são precificadas. E aí, no final do dia, pode tomar um susto com a conta no final do mês, ou talvez ficar um pouco frustrado na hora de utilizar e os seus créditos acabaram e você acaba ficando na mão, fechou? Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre esses processos de precificação. Mas, antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito de dizer aqui para você que aqui na Full Cycle nós lançamos recentemente um MBA em Engenharia de Software com IA, onde nesse MBA você vai aprender a ficar muito mais produtivo, utilizando ferramentas, inclusive como Cursor, como Workflow, tendo muita coisa que realmente vai mudar o jogo de como que você desenvolve software, mas também, ao mesmo tempo, você vai aprender a desenvolver a nova geração de softwares que está surgindo por aí, que é o desenvolvimento de softwares integrados a IA e também a agentes de IA. Então, clica aqui agora, vamos bater um papo para você entender todos os detalhes sobre esse nosso MBA, beleza? Mas galera, vamos aí então aqui para a tela do meu computador, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona o esquema de precificação aqui especificamente do Cursor, tá? E o que mudou, tá? Então vamos lá, somente para a gente fazer uma recapitulação. Antigamente, o Cursor, ele tem algo chamado de modo normal. O que é o modo normal? É um modo que você tem um custo fixo por mensagem. E esse custo, normalmente, ele vai variar com o tipo de modelo que você está usando, tá? E a cada mensagem que você envia é considerado uma request, independente da quantidade de tokens, né? Ou seja, a quantidade de palavras, unidades de palavras, que são a principal unidade de medida em relação à computação nos modelos ali de IA, tá? E a parte de cache, totalmente transparente, você não tinha que se preocupar absolutamente nada. Então a ideia é o seguinte, eles colocam uma taxa fixa ali, por exemplo, 4 centavos, você enviou 10 mensagens, você paga ali nesse caso 40 centavos, tá? Então esse aqui é o grande ponto, mas eu acho que a grande sacada aqui é que quando você assinava o plano Pro do Cursor, você tinha 500 requests inclusas nesse plano. Então, o que significava? Você não tinha que pagar absolutamente nada até a utilização de 500 requests. E a partir daqui, você pagava baseado nessa precificação. Ou, caso você quisesse, você poderia fazer requests gratuitas, mas você demorava mais tempo, eventualmente, para receber a resposta, ou seja, a latência maior, porque você acaba num pool com baixa prioridade ali de processamento, tá? Agora, o ponto é que esse modelo de precificação, ele acaba de ser depreciado, tá? Ou seja, se você acessar nesse momento que eu estou publicando o vídeo, até mesmo na documentação do Cursor, isso aqui parece que ainda está em vigor, mas na prática, tá? Eles estão fazendo o rollout disso nesse momento. Então, o que significa e por que isso, de forma geral, melhorou ou não da forma de como que o Cursor ele vai precificar aqui pra gente? Por que eu tô dizendo isso? Porque agora, de acordo com o que eles colocaram, tá? O plano Pro de $20 por mês, agora ele permite, tá? Chamadas ilimitadas, tá? Também completion de tabs ilimitados, chamadas de agentes em background ilimitados, access ao bug bot e acesso máximo de contexto de janela, né? Janela de contexto. Opa, perdão, inclusive aqui, né? O background agents, eles não são ilimitados. O ponto principal é que aqui é onde a gente tinha as 500 requests permitidas ali dentro de um mês,
tá? Então, eles têm isso e lançaram também um plano Ultra, onde eles prometem aqui que você tem até 20 vezes mais de utilização dos principais modelos ali. Ou seja, se você é um usuário, um heavy user, você vai querer pagar o plano Ultra ou não, tá? Mas eu acho que a grande sacada aqui de você conseguir entender é que sempre tem, de forma geral, uma pegadinha quando algo é totalmente ilimitado, tá? Então, nesse caso, ele é ilimitado, mas ele tem algo chamado de Usage Limits Apply for Some Models, e também tem algo que é importante deixar vocês saberem, é que eles têm, no final das contas, Rate Limiting. O que que isso significa? Se você utilizar pra caramba, né, a utilização do Pro Model, você pode cair num Rate Limiting e você ter respostas cada vez ali mais lentas até que eles liberaram. Agora, o ponto importante é que eu busquei pra caramba na documentação, no fórum do Cursor e tudo mais, e eu não vi nada falando de quais são as regras de Rate Limiting e o que acontece se você passar feio, né, esse Rate Limiting, né? Por exemplo, se eu estiver usando de uma forma tão pesada, o quão lento essas minhas respostas elas podem gerar, ou se algum momento eu vou ficar realmente barrado na utilização realmente do cursor. O que eu acho bem improvável, mas eu acho que ficou um pouco melhor para todo mundo entender agora, né, que você está pagando, contratando o cursor, você pode utilizar, vamos dizer, tranquilamente, sem ficar mais preocupado ali com as 500 requests, mas provavelmente em algum momento, se for heavy user, você vai poder sofrer aí essa parte de rate limiting, tá? Agora, isso aqui, na minha opinião, de forma geral, é uma boa notícia. Vamos ver como é que isso se comporta. Eu olhei, inclusive, a minha conta do Cursor hoje de manhã e ainda constava as 500 requests, tá? Mas quando eu dei um refresh, na hora que eu fui gravar esse vídeo agora, o que que aconteceu? Não constavam mais as 500 requests, então provavelmente eu fui migrado automaticamente aqui para esse plano, tá? Agora, tem uma coisa importante aqui que isso tem a ver com as chamadas normais, mas uma dúvida que é muito comum dos usuários normalmente é o que que é o tal do Max Mode, tá? E eu queria explicar isso aqui para vocês hoje aqui, tá? Então, o Cursor, ele tem um modo Max, então se você chegar aqui na própria ideia do Cursor e olhar, você tem um Max Mode, né? Quando você vai aqui utilizar alguma coisa, você pode clicar aqui no agente e habilitar esse Max Mode aqui pra gente. É aí que você tem que tomar cuidado, porque o lance é o seguinte, o Max Mode, ele é um modo especial na utilização do Cursor. Basicamente, o que eles prometem é uma janela de contexto muito maior para que você consiga trabalhar com arquivos maiores, com leituras e de arquivos maiores, para que a IA ela tenha mais contexto e consiga resolver problemas mais cabeludos, vamos dizer assim, tá? Uma coisa interessante é que, se eu não me engano, toda vez que você está trabalhando com Cursor, ele é limitado por padrão a 25 chamadas, tool calls, sem pedir continuidade. O que que isso significa? Ele vai fazendo chamadas e chamadas, quando deu 25 chamadas, ele aparece ali para você, olha, bateu 25 chamadas, né? Você quer continuar, você dá um resume e daí ele continua mais 25 chamadas. Quando você está trabalhando com o Max Mode, o que que acontece no final das contas? Ele consegue fazer até 200 chamadas sem pedir continuidade. Então, o que que isso significa na prática? Se você é um usuário que entende razoavelmente bem de prompt engineering, o que que vai acontecer? Você vai conseguir criar um prompt extremamente decente, onde você vai pedir para a IA retornar o controle para você somente se ela terminar a tarefa ou em alguns casos excepcionais. O que que isso significa? Que você consegue deixar a IA codificando para você por um longo tempo, né? Até ela conseguir, entre aspas, finalizar uma tarefa. Wesley, isso é possível? Será que ela não vai fazer bagunça e etc? Depende muito do seu prompt. Eu tenho prompts aqui que funcionam muito bem, que eu consigo deixar ela rodando por um bom tempo até ela finalizar a tarefa, com todos os testes, e de forma geral tem funcionado muito bem, tenho gostado do resultado final. Então, recomendo muito, se você for utilizar o Max Mode, porque você vai ter que pagar de uma forma diferenciada para ele, tenha um prompt decente,
para fazer jus a esse Max Mode. Porque se você não tiver, você simplesmente vai estar torrando dinheiro aí, tá? E ele fala aqui, ó, que ele consegue ler arquivos até com 750 linhas. Então, realmente é bastante coisa. Agora, a grande questão aqui é: como que é cobrado esse Max Mode? Isso aí acaba ficando uma dúvida bem geral pra galera, e o mais interessante de tudo isso é que mesmo você lendo no site do Cursor, às vezes isso não fica tão transparente, tá? Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui da forma mais clara e prática, espero que te ajude, e lembrando, né, que tudo isso que eu tô falando para vocês é baseado no vídeo de hoje, da data de hoje. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo daqui a 1, 2, 6 meses, 1 ano, e aí o processo de precificação possa ser totalmente diferente, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que se ligar é que agora com as requests normais, você pode chamar de forma ilimitada e não se preocupa com absolutamente nada, tá? Agora, se você está usando o Max Mode, o que o Cursor está fazendo? Ele vai cobrar baseado no custo do provider que você está utilizando. Ou seja, a OpenAI com o GPT tem um custo de tokens, né? A Anthropic, a Google, eles têm custos diferentes de token. Então eles vão pegar esse valor e vão cobrar ali de você. Porém, eles vão adicionar 20% em cima desse valor. Ou seja, é a margem de lucro, vamos dizer assim, que eles acabam tendo, tá? E o que é considerado em relação a esses tokens? Basicamente, são tudo que você envia para o modelo. Os seus arquivos, o seu texto, as suas pastas, todo o contexto que é utilizado. Ou seja, você está usando o modo Max, tudo que está sendo enviado para o modelo vai ser ali cobrado, constando como tokens ali para vocês. Então, enquanto que o modo normal você não precisa ficar preocupado com quantidade de tokens, no modo Max você, entre aspas, vai ser cobrado por isso, mas eu acho que acaba ficando um pouco mais transparente realmente nesse caso. E normalmente a conta que eles fazem é baseado na milhagem de token, ou seja, a cada 1 milhão de tokens. Então, o que acontece é o seguinte, lá na tabela do Cursor, nesse momento, por exemplo, se você olhar o modelo Claude 4, o Sonnet, tá falando o seguinte, que eles estão cobrando 90 requests de input token, 9 para cache e 450 para output. E aí começa aquela dúvida, o que esses caras estão falando? Então deixa eu tentar deixar mais claro aqui para vocês. O lance é o seguinte, toda vez que você está utilizando qualquer modelo de IA, você tem input tokens, ou seja, é o que você envia para o modelo. Tá? E normalmente esse input token ele é mais barato do que o output. Por quê? Para receber, o modelo receber algo é uma coisa, ele processar algo e te devolver é outra, então isso é mais caro. Então normalmente o output eles cobram mais caro que o input. Agora uma coisa interessante é que atualmente os modelos eles conseguem trabalhar com cache. O que significa? Que prompts que são repetidos, né, ou dados que estão que já foram enviados para o modelo, né, se você conseguir cachear, você paga muito mais barato, é que ele está cobrando apenas 10% do valor total do input. Então, entrada, né, dados que você envia, 90, dados cacheados que já constam lá, e isso é transparente para você. O Cursor, ele manda, ele tenta fazer esse cacheamento, e o output de 450 requests. Então, o que significa esse 90, 9 e 450? Então, eu quero trazer aqui para fazer uma simulação para você conseguir entender. Tá? Então, o lance é o seguinte, deixa eu até aumentar a fonte aqui do meu ScaleDraw. O lance é o seguinte, vamos imaginar que eu estou mandando e trabalhando com uma mensagem com 135 mil tokens. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 135 mil, vai dividir por 1 milhão de tokens, tá? Vai multiplicar por 90 requests aqui para mim. Então, nesse caso, eu estou pagando por 12,15 requests. Simples assim. Output. Então, imagina que eu tenho, baseado nesses 135 mil tokens, eu tenho um output de 82 mil tokens. O que isso significa? Que eu vou pegar 82, dividir por 1 milhão, multiplicado por 450, e eu vou ter gasto aqui 36,9 requests. Tá? Então, aqui eu consigo calcular a quantidade de requests que eu utilizei.
Sendo que quando eu atinjo 90 requests, significa que eu atingi o famoso 1 milhão de tokens. Então é basicamente essa pegada. Então, na prática aqui, tá? Enviar 1 milhão de tokens custa 90 requests, enviar 1 milhão de token com cash 9 requests e receber 1 milhão de tokens com 450 requests, tá? Baseado no site do Cursor, tá? E é aí que a gente tem que se ligar, porque isso pode mudar, às vezes a documentação não está atualizada, mas basicamente o que está explicitamente escrito no site do Cursor é que cada request custa 90 requests custa 4 centavos de dólar, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte, quando eu atingir 90 requests, ou seja, 1 milhão de tokens, eu vou bater 4 centavos aqui por request. E aí, o valor total que eu vou ter vai ser de 3,60. Output, né? Então, são os 450 multiplicado por 4 centavos, eu vou ter 18 dólares. E caso eu tenha, por exemplo, 9 requests de cash, né? Eu vou pagar aqui 36 centavos. Então, é basicamente essa pegada que você vai ter quando você utilizar o modo Max, tá? Somente para você entender que você está pagando por 1 milhão de tokens, e quando você entrar no site do Cursor e for ver a precificação, você vai perceber que o que muda no final das contas são esses números, 90, 450, 9, baseado no modelo que você escolheu. Deixa eu tentar pegar aqui para ficar um pouco mais claro aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui, inclusive, tem aqui no Cursor o build, a parte aqui. Então vamos lá, ó. Deixa eu aumentar a fonte para você conseguir ver melhor. Então, quando você tá aqui, ó, na tabela de preços, inclusive agora, isso aqui vai, na realidade, não fazer mais tanto sentido por conta dessa mudança de plano. Se eu ativar aqui Max Mode e for aqui em Pricing, você vai perceber que eu tenho a PluCloud Sonnet 4, por exemplo, 90 input de request, 9, 450. O Opus, que é caro pra caramba, mas é o melhor modelo deles, da Cloud, da Anthropic, é 450 a milhagem, né, de input, e 2.250 o output. Então, se você quiser realmente gastar dinheiro, você vai usar com esse cara aqui. Tem que justificar muito você gastar essa fortuna para você trabalhar. Então, toma muito cuidado com o modelo que você vai escolher ali na hora. E aqui ele traz também nos outros modelos. Por exemplo, Gemini Flash 4.5, 1.3, 105, ou seja, é bem barato. E para long context, né, o Gemini Pro, que realmente está muito bom. Aqui nesse caso, é 75 e 18 e 75 a mais para contextos acima de 200 mil, né, tokens, e o normal é 37,93. Ou seja, trabalhar em Max Mode utilizando o Gemini, por exemplo, é mais barato do que utilizar o Max Mode usando o Cloud Sonnet, por exemplo. E aqui, mesma pegada com os outros, né? O GPT 4.1, o GPT-4o aqui. Então, dá para perceber que o Cloud, né, de forma geral, é um dos caras mais caros aqui para você utilizar em Max Mode trabalhando com Cursor. Tá? Então eu acho que essa é a pegada que eu queria que você entendesse em relação à parte de precificação quando você está falando no modo Max, tá? Lembrando, se eu não me engano, o Gemini, ele aceita até 1 milhão de tokens na janela de contexto. Então, uma dica que eu já dou para você é, você vai precisar ter acesso muito profundo a muitos arquivos, acessar cores de framework, ter uma janela extremamente grande para você conseguir trabalhar e principalmente analisar a codebase, recomendo que você vá lá, use um Gemini da vida para você ter tudo isso dentro de uma janela, ali usando o Max Mode, tá? Então, tá aqui um ponto que eu queria ali deixar claro aqui para vocês, tá? Isso aqui sempre me incomodou de eu não entender muito bem, e na hora que você para entender, acaba ficando um pouco mais claro. Agora, eu fiz alguns testes aqui, tá? E eu tô com o meu Cursor aberto, tá? E o que acontece? Eu vou dar aumentar o zoom aqui para vocês e mostrar essa mudança que acabou acontecendo. Então, o que eu fiz aqui, tá? Dia 17 foi hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, e se você olhar aqui,
tá? Antes eu estava com aquela pegada de 500 requests, né? Então eu já tinha excedido 500 requests e ele já estava me cobrando pelo excedente, tá? Agora, mesmo eu tendo ultrapassado as 500 requests, você vai perceber que conforme eu comecei a utilizar o modelo aqui, né? O que que aconteceu? Ele já não tá me trazendo custo por request. Tá, isso aqui é interessante. E aqui você deve estar perguntando, por que que aqui está Default e aqui está Cloud Sonnet 4, por exemplo? Porque o seguinte, quando você trabalha aqui com o cursor em modo aqui agente, etc, você escolhe um modelo. O que eles falam é o seguinte, é recomendável você deixar isso aqui no automático, porque ele tenta perceber, baseado nos problemas que você quer receber, qual modelo escolher. Toda vez, pelos os testes que eu fiz, que eu estou utilizando o modo alto, o que que acontece? Chega aqui, aparece Model Default, tá? Na hora que eu vou e utilizo e seleciono, por exemplo, o Cloud Sonnet, aí aparece realmente qual modelo que foi utilizado. Um ponto também importante é que, mesmo assim, não cobrando nada, se eu passar o mouse por cima aqui, você vai ver quanto que foi a utilização do meu token, mesmo ele sendo sem ter cobrado isso de mim. Então, nesse caso, 48 tokens de entrada. Aqui nesse caso, ó, 23 mil tokens aqui de entrada, 421 de saída, a cash read 3.584. Ou seja, o total aqui em tese daria 5 centavos, 1 centavo aqui ele coloca a cobrança, mas ele não está mais colocando isso na minha conta, tá? Antes disso, aparecia a opção Usage Based. O que que acontece? Era baseado na minha utilização acima dos 500 requests que eu tinha feito, tá? Então você pode perceber que ele me cobrava aqui para mim baseado nisso. Agora, se você perceber, o kind aqui tá included in Pro, tá? Então tá aqui a diferença. Agora, se você quiser perceber, se eu descer mais aqui, provavelmente eu tenho a opção onde eu tava usando o Max Mode, tá vendo? Aqui é Max Mode. Perceba que aqui tudo aqui é No. Mas quando eu começo a trabalhar com Max Mode, e aqui, por exemplo, usei o Cloud Sonnet 4, você vai perceber que ele me cobrou aqui de uma forma diferente. Ó. Mandei 2 tokens de input, aí eu tive 177 de output, um cache write, um cache read aqui, e aqui eu acabei pagando, no final das contas, 6 centavos. Galera, olha só que muito louco. Tome muito cuidado com as conversinhas que você fica ali no chat com o cursor, tá? Porque dependendo do que você vai falar, você acaba gastando dinheiro à toa. Às vezes até mesmo obrigado no final, ok? Então, tome ciência que tudo isso é cobrado, principalmente se você está utilizando no Max Mode, tá? Então perceba, eu mandei 2 tokens aqui, ó, cara. Ó, 2 tokens de utilização, 3, 4, tá? E aqui ele vai me cobrando, vai me cobrando. Óbvio que tem todo o cálculo de cache, etc. Na real, pessoal, a gente nunca vai conseguir ter uma extrema exatidão de como que ele está aplicando isso, porque conforme o tempo vai passando, provavelmente ele vai ficando mais inteligente, ele consegue cachear mais coisa, o algoritmo que ele consegue trabalhar sempre vai tentar funcionar de uma forma mais otimizada para ele gastar menos token possível. Então o que a gente tem que fazer é acreditar que tudo isso aconteceu e é sobre isso que ele está cobrando. Por outro lado, eu tenho que admitir que ficou muito mais simples de a gente entender agora que, de forma geral, se você não está utilizando o Max Mode, você está tranquilo, não está sendo cobrado nada, tá ali na sua mensalidade. Tá usando o Max Mode, você sabe que você vai pagar por 1 milhão de tokens e pelo menos você tem essa tabela aqui de referência na precificação deles, baseado qual modelo é mais barato do que outro, tá? Então, você pode olhar aqui nessa listinha e, por exemplo, olha, eu estou usando o Cloud 3.5 Sonnet 90, o GPT 2.5 Pro, por exemplo, tá 37.5, ou seja, ele é mais barato do que o Cloud Sonnet 3.5, tá? Em relação à parte do Max Mode. Então, deem uma boa olhada e entendam, galera, principalmente qual é o melhor modelo para cada caso de uso, porque isso vai ajudar muito você a economizar, tá?
tá? Principalmente se você usa Max Mode. Eu não sei como é que você tá no seu dia a dia. Eu utilizo muito o Max Mode, principalmente quando eu tô trabalhando com projetos que tem o codebase muito grande, algo realmente que acaba ficando muito complexo, ou quando eu sei que eu tô usando um prompt bem decente, eu preciso que ele realize uma tarefa mais longa e eu não quero que ele fique falando, olha, posso continuar? Você já excedeu 25 chamadas. Então, com o Max Mode, eu consigo deixar a IA trabalhando por um bom tempo para mim e daí ela traz o resultado final e aí eu fico muito mais tranquilo em relação a tudo isso. Fechou? E então eu espero que você tenha entendido essa pegada de como que funciona agora a precificação do curso. Queria também que você colocasse um comentário aí embaixo e me dissesse qual ideia você está utilizando hoje em dia e se para você, as ideias que você utiliza, você tem clareza em como que elas estão te cobrando no dia a dia. E também não vou esquecer de fazer meu jabá, clica no link logo abaixo, tá? E saiba mais sobre o nosso MBA em Engenharia de Software com IA. Sem dúvidas, ele vai mudar completamente a forma de como você programa as suas aplicações, sendo muito mais produtivo, mas ao mesmo tempo, como que você vai trabalhar com arquiteturas modernas e também, inclusive, DevOps, SRE, tudo isso focado em IA, desenvolvendo novas aplicações, agentes autônomos de IA, né, e integrar suas aplicações trabalhando também com inteligência artificial. Fechou? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.